Minha irmã me expulsou da festa de aniversário dela. Disse que eu não era digna de estar na família. Todos aplaudiram. Até que um convidado inesperado levantou a voz e revelou um segredo guardado há décadas, e naquele instante ninguém nunca mais olhou para mim da mesma forma. O silêncio que se seguiu à revelação do segredo antigo era tão pesado que parecia pressionar cada um de nós contra o chão. Minha irmã, pálida e tremendo, não sabia para onde olhar. Os convidados, chocados, ainda sussurravam entre si, alguns com lágrimas nos olhos. O homem que havia revelado tudo, um primo distante que eu mal conhecia, recuou discretamente, mas seu ato deixara marcas profundas. Por um instante senti algo que não experimentava há anos, uma estranha sensação de poder, não de vingança, mas de justiça. No entanto, aquilo era apenas o início de uma tempestade ainda maior. Nos dias seguintes, minha vida se transformou em um pesadelo invisível. Minha irmã entrou em um silêncio absoluto, mas suas indiretas e olhares gélidos eram piores do que qualquer grito. Ela me ignorava nas reuniões familiares, e quando precisava falar comigo, suas palavras eram afiadas, carregadas de desprezo camuflado em falsa preocupação. Lembrava-me das tardes em que brincávamos juntas na varanda, quando ela sorria de forma genuína, ou dos pequenos bilhetes de aniversário que deixava em meu quarto. Esses flashes de carinho tornavam a maldade atual ainda mais insuportável, como se alguém tivesse trocado uma flor por uma lâmina. O comportamento tóxico foi se intensificando lentamente. Começou com comentários sutis sobre minha aparência, minha carreira, meu jeito de falar. Depois, ela passou a espalhar pequenas mentiras sobre mim para a família e amigos, criando uma teia de desconfiança que me deixava isolada. Uma vez, durante um almoço de domingo, colocou um copo de vinho derramado propositalmente perto do meu prato, provocando um incidente que me fez cair de forma embaraçosa diante de todos. Alguns riram, outros olharam sem saber o que dizer, e eu senti a vergonha queimando em minhas bochechas como fogo. Com o tempo, a violência emocional transformou-se em agressão quase física. Um dia, encontrei meu carro arranhado no estacionamento, e em outra ocasião, alguém havia entrado em meu quarto e revirado minhas coisas, deixando mensagens anônimas de ameaça. A polícia foi chamada, mas como não havia provas concretas, nada pôde ser feito. Cada ato cruel vinha acompanhado de um sorriso disfarçado ou um pedido de desculpas falso, reforçando a dualidade que eu nunca conseguia compreender. Alguém capaz de pequenos gestos de afeto e de crueldade devastadora ao mesmo tempo. A explosão extrema veio em um fim de semana fatídico. Durante um jantar de família, minha irmã me empurrou intencionalmente escada abaixo, na frente de todos. O impacto me deixou com o braço machucado e uma sensação de humilhação insuportável. Os convidados se levantaram em choque. Minha mãe gritou, mas minha irmã apenas recuou, fingindo surpresa e dor. A polícia foi chamada e pela primeira vez, sua máscara caiu de vez. Ela foi presa por tentativa de agressão, e o julgamento trouxe à tona décadas de abusos silenciosos. Pequenas mentiras que se acumularam até criar um padrão de terror psicológico. O bairro inteiro começou a comentar, minha família se dividiu, e aqueles que antes a admiravam começaram a se afastar. Depois que o caos passou, um silêncio inquietante tomou conta da casa. Minha irmã estava presa, a família em choque, e eu, apesar de aliviada por estar viva e relativamente inteira, sentia um vazio profundo. O silêncio não era paz, mas a ausência de respostas, uma lembrança constante de tudo que havia sido destruído. Então vieram as cartas. Cartas longas manuscritas, cheias de desculpas e tentativas de reconciliação. Mensagens nas redes sociais surgiam com tons de arrependimento e, por vezes, lembranças de momentos felizes, como se ela tentasse me reconquistar emocionalmente. Eu lia, mas não respondia. Cada palavra parecia calculada, manipuladora, e eu não sabia se podia confiar. Um gesto inesperado surgiu meses depois. Minha irmã salvou o cachorro da vizinha que havia caído em um córrego. Ela trouxe o animal molhado e assustado para casa, sem esperar reconhecimento, apenas agindo. Pela primeira vez, eu enxerguei uma ponta de humanidade nela, algo que me confundiu. Aquilo não apagava o passado, mas me mostrou que mesmo os mais tóxicos podem ter momentos de luz. Com o tempo, a reintegração parcial aconteceu. Ela recebeu permissão para participar de eventos familiares, sob vigilância, com limites claros. Ainda era difícil encará-la, mas pude observar que algumas feridas podiam cicatrizar, ainda que parcialmente. A convivência nova começou a se formar, lenta e cuidadosa. Minha mãe organizava jantares com regras claras, evitando discussões sobre o passado, enquanto eu tentava criar uma rotina segura para mim mesma. A família, apesar das tensões, começou a se reconstruir de forma diferente, cada gesto analisado, cada palavra medida, cada abraço recebido com cautela. A sombra do que aconteceu ainda pairava sobre nós, mas a vida seguia, de maneira irregular, às vezes tensa, às vezes surpreendentemente tranquila. E então, uma noite, ao abrir o portão de casa, encontrei um envelope sem remetente.
Dentro, uma foto antiga da infância, em que minha irmã e eu sorríamos lado a lado, e uma única frase escrita à mão: algumas coisas nunca morrem, nem a verdade, nem o que deixamos para trás. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que ela queria dizer com isso? Estava apenas lembrando de um passado compartilhado ou planejando algo que eu ainda não podia imaginar? A carta deixava mais perguntas do que respostas, e por mais que eu tentasse ignorar, algo me dizia que aquilo era apenas o começo de outra história. Aquela carta sem remetente me consumia dia e noite. Não era apenas uma lembrança, era um aviso silencioso, um sussurro que parecia vir de todos os cantos da casa. Cada vez que eu passava pelo corredor, sentia como se os olhos de minha irmã me observassem, mesmo ela estando distante, cumprindo sua liberdade condicional após a prisão. O passado que pensei ter deixado para trás ainda estava vivo, pulsando como uma ferida aberta, e eu sentia que cada batida do meu coração ecoava a dúvida. E se ela não tivesse terminado de agir? Minha rotina mudou completamente. Trancava portas, checava janelas, evitava ficar sozinha à noite. Cada som na casa me fazia sobressaltar. O render do piso parecia passos, o vento batendo nas folhas parecia vozes. As cartas continuavam a chegar, algumas com mensagens enigmáticas, outras com fotos antigas que eu nem lembrava que existiam. Uma delas mostrava o quintal de nossa infância, com as árvores que plantamos juntas, e uma frase simples: tudo que construímos ainda pode ser lembrado, ou destruído. O arrepio voltou frio e profundo, e a sensação de estar sendo observada nunca me abandonava. Enquanto isso, minha irmã tentava reinserir-se na família, de maneira controlada. Minha mãe, com sua eterna esperança, permitia encontros curtos, sob supervisão. Meu pai, silencioso, observava com o semblante fechado, como se pesasse cada gesto de todos nós. Eu tentava manter a calma, fingindo normalidade, mas cada sorriso falso dela me deixava em alerta. Sentia que a maldade ainda estava lá, escondida, apenas esperando o momento certo. E de alguma forma, eu sabia que o passado dela não se apagaria com desculpas ou gestos isolados de bondade. Uma tarde, durante um almoço de família, aconteceu algo inesperado. Minha irmã começou a contar uma história sobre nossa avó, mencionando detalhes que ninguém além de nós duas poderia saber. Ela falou de segredos que guardávamos desde crianças, pequenas travessuras que ela lembrava com precisão cirúrgica. O impacto foi imediato, os familiares trocaram olhares, e pela primeira vez senti medo genuíno dela. Não era apenas lembrança, era poder. Cada detalhe que ela revelava parecia um fio invisível ligado à minha vida, como se ela pudesse controlar memórias, sentimentos e a percepção dos outros. Eu me sentia nua, exposta, vulnerável de uma forma que jamais imaginei. A tensão aumentou quando mensagens anônimas começaram a aparecer no celular de toda a família. Fotos de momentos íntimos, segredos que ninguém fora da família deveria conhecer, e ameaças sutis surgiam, sempre com uma assinatura enigmática, apenas a letra S. A princípio, pensei que fosse minha irmã, testando os limites de sua reintegração. Mas algo naquela assinatura, aquele S enigmático, tinha um peso antigo, ancestral, e um terror silencioso começou a se infiltrar nos meus dias. Quem quer que fosse, parecia conhecer cada detalhe da minha vida, cada passo que eu dava. Os dias se transformaram em um jogo de vigilância constante. Eu registrava cada carta, cada mensagem, cada movimento suspeito. Contratei câmeras, coloquei alarmes discretos, e ainda assim, o medo não diminuía. Minha mãe tentava acalmar a todos, minha irmã mantinha sua postura aparentemente arrepensiva, e eu me perguntava se todos estavam fingindo, inclusive eu mesma. A sensação de estar cercada por uma rede invisível me deixava à beira da paranoia. Cada palavra, cada olhar, parecia esconder múltiplos significados. Um incidente quase fatal aconteceu quando, uma noite, ao retornar do trabalho, encontrei a porta da frente aberta. Corri para dentro, e percebi que alguém havia mexido em meus pertences. Não havia sinais de arrombamento, mas tudo estava reorganizado, com mensagens escritas em letras pequenas em todos os cantos do quarto. Não se esqueça de mim. Meu coração disparou, minha respiração ficou ofegante, e pela primeira vez desde o episódio da festa, senti que minha irmã, ou alguém com suas habilidades, podia me atingir de verdade, mesmo à distância. Liguei para a polícia, mas eles disseram que sem provas, nada poderiam fazer. A sensação de impotência me esmagou. Então, surgiu um visitante inesperado. Um velho amigo da família, que havia desaparecido de nossas vidas há décadas, bateu à porta. Ele disse ter informações sobre nossa história, segredos antigos que ninguém mais lembrava. Segundo ele, minha irmã não era apenas tóxica, havia um padrão de manipulação que remontava a gerações, envolvendo mentiras, chantagens e comportamentos abusivos. Cada revelação que ele fazia parecia confirmar meus piores medos. Eu não estava apenas lidando com minha irmã, mas com um legado de manipulação e crueldade cuidadosamente escondido.
Apesar de tudo, algo mudou quando ela fez um gesto que eu jamais esperaria. Durante uma reunião familiar tensa, minha irmã interveio para impedir que um primo mais jovem fosse humilhado em público, assumindo a culpa por algo que ele nem havia feito. Pela primeira vez, vi o sacrifício genuíno, o gesto de bondade que não tinha interesse oculto. Foi um vislumbre de quem ela poderia ser, se escolhesse realmente mudar. Mas eu ainda não sabia se podia confiar nesse novo lado dela, se não seria apenas mais uma armadilha dentro do ciclo de manipulação que conhecíamos tão bem. Nos meses seguintes, a convivência se tornou uma dança cuidadosa entre cautela e tentativas de reconstrução. A família se reorganizou criando regras, limites claros e estratégias de proteção. A tensão, embora atenuada, ainda estava lá, invisível, sutil. E então, outro envelope chegou, desta vez com uma carta longa e detalhada. Ela descrevia memórias antigas, sentimentos complexos, arrependimentos e no final, uma frase que me fez congelar. Algumas feridas cicatrizam apenas quando a verdade completa é revelada, e você ainda não sabe tudo. Minha mente girava. Tudo indicava que haveria mais segredos, mais revelações, mais escolhas difíceis a serem feitas. A sensação de que estávamos apenas no início de uma história maior era quase palpável. A carta deixava um suspense que queimava, e eu não podia deixar de pensar. Se o passado já havia mostrado sua face cruel, o que ainda estava por vir? O envelope que encontrei naquela manhã era diferente de todos os outros. O papel, amarelecido e gasto, tinha cheiro de tempo, como se tivesse sido guardado por décadas. Não havia remetente nem assinatura, apenas a frase inicial escrita à mão com tinta borrada: o passado nunca morre, ele apenas espera. Minhas mãos tremeram ao abrir a carta, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para mexer comigo, para me fazer reviver todos os momentos de medo, humilhação e desconfiança que minha irmã havia causado. Enquanto lia, imagens de nossa infância invadiram minha mente. Lembrei-me das tardes de verão, quando ela segurava minha mão e me protegia de quedas. Das festas de aniversário em que me presenteava com pequenos bilhetes de carinho escondidos entre os pacotes. Mas logo esses flashbacks eram substituídos por cenas sombrias. Os empurrões, os insultos, as mentiras espalhadas pela família. A carta mencionava detalhes que ninguém além de nós duas poderia saber, misturando memórias de afeto e dor, como se cada gesto bom tivesse sido calculado para me confundir. O tom da carta mudou rapidamente. Começou a descrever eventos do passado que eu nunca havia percebido como manipulação, pequenas traições, sussurros de desconfiança, momentos em que me deixaram vulnerável sem que eu soubesse. Cada linha parecia arrancar camadas da minha sanidade, e eu sentia um peso crescendo no peito, uma mistura de raiva e medo. Havia também ameaças sutis, implícitas, como se minha irmã ou alguém ligado a ela ainda pudesse exercer controle sobre minha vida, mesmo à distância. Nos dias seguintes, percebi que estava sendo observada de maneiras que não conseguia identificar. Pequenos objetos desapareciam de minha casa, mensagens anônimas surgiam em redes sociais, e algumas cartas chegavam dentro de envelopes comuns, sem qualquer sinal de que haviam sido enviadas de fora. Cada gesto da minha irmã, cada tentativa de reintegração parcial, parecia carregar um segundo sentido, uma lição velada, uma lembrança de que ela ainda podia manipular a situação se quisesse. Eu me sentia presa em um jogo psicológico do qual não havia saída clara. Então, uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Uma voz masculina, firme e grave, disse apenas: "Ela não está sozinha. Você precisa descobrir o que aconteceu antes de confiar em qualquer gesto de arrependimento." A ligação caiu antes que eu pudesse perguntar mais, mas o pânico tomou conta de mim. Comecei a investigar discretamente. Descobri que minha irmã havia mantido contato com pessoas da família que eu nunca tinha conhecido, indivíduos que pareciam integrar uma rede de influência e segredos antigos. Era como se a própria história da família fosse um labirinto de mentiras cuidadosamente escondidas. A cada dia que passava, mais detalhes surgiam sobre o passado oculto de minha irmã. Memórias que eu tinha da infância eram reinterpretadas. Aquele brinquedo que ela me deu, um teste de lealdade. Aquele elogio inesperado, um método de manipulação. E as pequenas mensagens de carinho que ela enviava à família, provavelmente calculadas para manter a imagem de alguém boa, mesmo enquanto espalhava medo e desconfiança em silêncio. Tudo indicava que o mal não era recente. Ele estava presente há muito tempo, escondido sob camadas de aparência amorosa e cuidado familiar. Minha própria percepção começou a se fragmentar. Cada sorriso, cada gesto de afeto de minha irmã parecia carregar um peso duplo. Podia ser sincero ou uma armadilha. Comecei a registrar tudo, fotografando cartas, salvando mensagens, anotando datas e horários. Mas a sensação de que o passado ainda tinha poder sobre mim não diminuía. As lembranças misturavam-se às ameaças implícitas, criando uma névoa constante de desconfiança.
O ápice do terror aconteceu quando uma das cartas revelou algo que ninguém mais sabia: a existência de um segredo guardado por décadas, envolvendo um evento trágico da juventude de nossa família. Minha irmã escrevia detalhes precisos de algo que eu apenas intuía, mas nunca tinha confirmado: um acidente, uma morte, uma mentira que moldou a dinâmica de toda a família. A revelação caiu como um martelo. Percebi que todos os episódios de crueldade e manipulação não eram aleatórios, mas conectados a esse segredo antigo. Minha irmã não era apenas tóxica, ela era a guardiã de uma verdade perigosa, capaz de controlar percepções e comportamentos para manter o passado escondido. A tensão aumentou quando outro gesto inesperado ocorreu. Minha irmã apareceu em minha porta sem avisar, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula. Ela disse que queria mostrar algo que provaria que havia mudado, que o passado não precisava definir nosso presente. Hesitei, mas a curiosidade me venceu. Dentro de sua bolsa, havia um antigo diário de nossa avó, cheio de memórias e confissões que nunca haviam sido compartilhadas. Ela explicou que encontrou o diário por acaso e que queria compartilhar comigo, como um gesto de reconciliação. Pela primeira vez, senti uma ponta de esperança, mas o medo ainda dominava cada fibra do meu corpo. O gesto parecia genuíno, mas eu não podia deixar de pensar: seria isso uma tentativa de manipulação final, ou realmente um primeiro passo para a verdade e redenção? A carta recente, as ligações misteriosas, a rede de segredos, tudo ainda apontava para um jogo maior, um labirinto do qual eu ainda não encontrara a saída. Minha irmã permanecia à minha frente, com o diário nas mãos, e eu percebi que a história não havia terminado. Estávamos apenas começando a descobrir a extensão do que ela era capaz de fazer, e do que o passado tinha guardado para nós. O suspense pairava no ar como uma névoa pesada. Cada gesto dela carregava múltiplos significados, e eu me perguntava se alguma vez poderia confiar completamente, ou se cada momento de aparente bondade escondia outra camada de controle e manipulação. Enquanto segurava o diário, senti que um novo capítulo de terror estava prestes a começar. Um capítulo em que os segredos antigos se chocariam com a verdade que ainda precisava ser revelada. Segurei o diário com as mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que estava prestes a descobrir. Minha irmã me observava atentamente, seus olhos uma mistura confusa de ansiedade e esperança, como se minha reação pudesse definir o destino de tudo. Cada página parecia carregada de poder, revelando memórias que jamais deveriam sair do tempo e do silêncio. O ar parecia pesado, quase sufocante, e eu podia sentir meu coração batendo tão alto que parecia preencher toda a sala. O diário começou com detalhes aparentemente banais: festas de família, aniversários, lembranças de infância. Mas logo entre as linhas, surgiram pistas sutis de segredos ocultos, erros cometidos, pequenas injustiças que, quando somadas, revelavam uma teia de manipulação que atravessava gerações. A avó, aparentemente doce e carinhosa, havia guardado ressentimentos profundos e estratégias para proteger sua própria imagem, às custas de outros membros da família. Cada frase fazia meu estômago revirar. Cada detalhe revelado parecia dar sentido às ações frias e cruéis de minha irmã ao longo dos anos. Enquanto eu lia, minha mente voltou às cenas da minha infância que eu julgava inocentes, momentos em que minha irmã me repreendia, mas que eu agora entendia como treinamentos sutis para moldar minha percepção, me preparar para aceitar sua autoridade. Cada gesto de carinho que antes me confortava, agora parecia calculado, como se tivesse sido projetado para garantir que eu permanecesse dentro de um sistema de controle invisível. Era como se o diário tivesse descortinado uma realidade que eu não estava pronta para enfrentar. Os detalhes mais sombrios começaram a surgir quando cheguei às páginas sobre a juventude de minha avó. Havia confissões de traições, mentiras e manipulações envolvendo familiares próximos, incluindo acidentes que nunca foram esclarecidos e rivalidades que moldaram a dinâmica da família por décadas. Cada revelação era mais perturbadora que a anterior. Descobri que muitos dos eventos traumáticos que eu atribuía à minha irmã eram, na verdade, reflexos de um padrão familiar de dominação e segredo. Minha irmã não havia inventado a crueldade, ela herdou, refinou e adaptou para seu próprio benefício. Minha irmã permaneceu em silêncio, observando cada reação minha. Em alguns momentos parecia nervosa, quase culpada, mas em outros, havia uma expressão de orgulho velado, como se estivesse satisfeita por finalmente eu compreender a extensão da herança que carregávamos. Eu sentia uma mistura de medo e fascínio, medo do que aquilo significava para minha segurança, e fascínio pelo poder do diário de revelar verdades que ninguém ousava mencionar. O ápice do choque veio quando encontrei uma série de páginas escondidas, grampeadas e quase ilegíveis pelo tempo. Ali a avó narrava um segredo que ninguém jamais poderia ter imaginado, um crime antigo, cuidadosamente encoberto, envolvendo um parente distante que havia desaparecido misteriosamente.
O diário insinuava que minha própria família tinha participado, direta ou indiretamente, da manipulação que levou à tragédia. Minha cabeça girou. Cada ato de manipulação da minha irmã parecia agora ter raízes nesse segredo antigo, como se ela estivesse continuando um ciclo de controle e poder que atravessava gerações. Minha irmã respirou fundo e finalmente falou: "Agora você entende, tudo isso não começou comigo. Eu apenas continuei o que já existia. Mas ainda podemos mudar, se você quiser." A proposta dela parecia sincera, mas eu não sabia se podia acreditar. Cada gesto, cada palavra dela ao longo dos anos, tinha sido carregado de múltiplos significados. E eu não sabia se esta era outra camada de manipulação ou um verdadeiro pedido de reconciliação. Nos dias seguintes, o diário tornou-se o centro de minha vida. Eu lia e relia, registrando cada detalhe, tentando mapear a rede de mentiras, traições e segredos que tinham definido minha família. Cada nova descoberta aumentava minha sensação de vulnerabilidade, mas também me dava uma espécie de controle. Se eu entendesse totalmente o passado, talvez pudesse finalmente me proteger e decidir quem eu queria que fosse parte do meu presente. Minha irmã começou a tentar gestos de bondade mais consistentes, trouxe flores sem motivo, ajudou a organizar arquivos antigos da família e até participou de reuniões de reconciliação, sem manipular a situação. Mas eu permanecia vigilante. Cada passo dela era analisado, cada sorriso medido, cada palavra cuidadosamente interpretada. O medo do passado, combinado com a revelação do diário, criava uma tensão quase constante, e eu sentia que qualquer descuido poderia me custar caro. O ponto crítico veio quando uma carta anônima chegou, desta vez contendo apenas uma fotografia, eu criança, brincando no quintal com minha irmã e um parente que jamais mencionei a ninguém. No verso, uma única frase: "O que foi semeado ainda pode florescer, ou destruir." O frio percorreu minha espinha. Era um aviso, uma ameaça, ou apenas um lembrete do passado? Não havia respostas claras, apenas o peso da dúvida e a sensação de que estávamos no meio de algo muito maior do que eu podia compreender. Enquanto olhava para minha irmã, segurando o diário, uma pergunta martelava minha mente: será que ela realmente poderia mudar? Ou toda a bondade recente era apenas mais uma camada do ciclo de manipulação que atravessava gerações? O diário da avó permanecia sobre a mesa da sala, aberto em uma página que eu não conseguia parar de olhar. Cada palavra parecia pulsar, lembrando-me que o passado ainda tinha poder, mas também que finalmente eu tinha o controle da verdade. Minha irmã estava ao meu lado, em silêncio, observando minhas expressões, e pela primeira vez senti que estávamos em um ponto de equilíbrio instável, um fio delicado entre redenção e desastre. Nos dias seguintes, a tensão se intensificou. A carta com a foto da infância pairava em minha mente, como uma ameaça silenciosa. Comecei a investigar o parente que havia desaparecido, seguindo pistas deixadas no diário. Descobri que o desaparecimento havia sido cercado de mentiras, e que alguns familiares, incluindo minha irmã, haviam sido manipulados desde crianças para manter segredo. Era um labirinto de traumas e falsidades, mas agora eu tinha evidências concretas. Minha irmã começou a se aproximar de forma mais genuína. Ela me mostrou recortes de jornais antigos, cartas escondidas, registros que esclareciam o que realmente havia acontecido décadas atrás. Cada gesto parecia honesto, mas minha mente não conseguia relaxar totalmente. Ainda havia medo, a lembrança de todos os anos de humilhação e controle sutil, e a certeza de que a bondade podia ser apenas mais uma máscara. Foi durante um jantar familiar, cuidadosamente planejado, que tudo atingiu o ápice. Ela se levantou diante de todos e, com voz firme, começou a revelar detalhes do passado de nossa família, coisas que nunca haviam sido mencionadas publicamente. A história do parente desaparecido, os segredos antigos da avó, as manipulações que haviam moldado gerações. Cada revelação foi um choque para os presentes. Alguns choravam, outros estavam em estado de choque. E no final, minha irmã fez algo inesperado. Pediu desculpas não apenas a mim, mas a todos, reconhecendo seus erros, seu papel no ciclo de dor e a necessidade de mudança. A reação foi mista. Alguns aplaudiram, emocionados, outros permaneceram céticos. Mas, naquele instante, senti que um peso enorme havia sido removido. Finalmente a verdade estava à vista, e a rede de segredos que nos controlava havia sido parcialmente desfeita. Minha irmã, pela primeira vez, mostrou vulnerabilidade genuína. O gesto não apagava o passado, mas marcava o início de algo diferente. Mesmo assim, não houve alívio total. A polícia foi envolvida para registrar a documentação do diário e das evidências sobre o parente desaparecido. Vizinhos começaram a comentar, e fofocas antigas ressurgiram, trazendo à tona histórias que haviam sido esquecidas. A família se reorganizou, tentando criar limites claros e proteger a integridade de todos.
Minha mãe, emocionada e exausta, dizia que finalmente podíamos começar a respirar novamente, mas eu sabia que algumas feridas jamais cicatrizariam por completo. O ponto de virada ocorreu quando minha irmã me chamou em particular. Ela revelou algo que ninguém mais sabia: cartas antigas da avó, endereçadas a ela, pedindo para proteger segredos que, se revelados, poderiam destruir a família. Ela confessou que carregou esse fardo silencioso durante toda a vida, e que seu comportamento cruel era, em parte, resultado do medo de que a verdade fosse descoberta antes do momento certo. Pela primeira vez, ouvi-a sem suspeitar de cada palavra. Sua confissão era crua, humana, e cheia de arrependimento. Nos meses seguintes, a convivência se estabilizou. A família criou uma rotina de diálogo aberto, com limites claros, reuniões periódicas e regras de transparência. Minha irmã participou de forma limitada, mas consistente, tentando reparar os danos do passado. Eu ainda sentia medo e desconfiança, mas havia momentos de normalidade, pequenos instantes de afeto genuíno, que antes eram impossíveis. Era uma vida com cicatrizes visíveis, mas, finalmente, também com alguma possibilidade de reconstrução. Apesar de tudo, algo permaneceu inquietante. Certas páginas do diário nunca foram encontradas, algumas cartas antigas ainda estavam desaparecidas. A sensação de que não conhecíamos toda a extensão dos segredos ainda pairava, sutil, como uma sombra que nunca desaparece completamente. Minha irmã tentou me convencer de que o pior havia passado, mas o suspense, o medo de outra revelação, ainda me acompanhava. Cada gesto seu era avaliado, cada palavra analisada, como se estivéssemos em um equilíbrio constante entre confiança e vigilância. Então, em uma tarde silenciosa, encontrei mais um envelope. Era pequeno, envelhecido, sem remetente. Dentro, havia uma única fotografia, minha irmã e eu, crianças, sorrindo lado a lado no quintal da infância. No verso estava escrito: alguns segredos só sobrevivem porque são esquecidos, mas não por muito tempo. Um arrepio percorreu minha espinha. Apesar de toda a reconciliação e gestos de bondade, o passado parecia nunca descansar, e a sensação de que algo ainda estava prestes a emergir voltou com força. Segurei a foto em minhas mãos, observando minha irmã ao lado, e pela primeira vez percebi que a história não tinha um fim definitivo. Havia redenção, sim, mas também uma lembrança constante. Segredos antigos têm vida própria, e o que acreditamos ter terminado muitas vezes apenas muda de forma. A paz parcial que construímos poderia ser interrompida a qualquer momento, e a tensão, mesmo que contida, jamais desapareceria por completo. Enquanto olhava para ela, o diário ao meu lado e a carta recente na mão, uma pergunta me assombrou mais do que qualquer gesto cruel ou segredo revelado. Se o passado ainda podia voltar a nos assombrar, estaríamos realmente seguros algum dia?